Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olha, a inteligência artificial já está transformando a educação. A questão não é mais se vai acontecer, mas como a gente vai lidar com isso. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em como a IA pode, de fato, redesenhar o futuro da aprendizagem. Vamos olhar para as oportunidades, sim, mas também para os desafios e para as grandes questões que todo mundo, mas especialmente os educadores, precisam começar a encarar. E precisam encarar agora. E essa frase, ela é o coração de toda a nossa conversa aqui. É a aprendizagem que nos dá novas habilidades, que acende nossa curiosidade e que empurra a inovação para frente. Pensa só, foi assim com a prensa de Gutenberg, foi assim com a internet. Novas tecnologias sempre virá um jogo de como a gente aprende. E agora? Bom, a IA é o próximo grande capítulo dessa história que a gente está escrevendo junto. Então, qual que é o nosso roteiro hoje? A gente vai começar pelo básico. O que é aprender de verdade? Depois, vamos dar uma olhada na situação atual da educação, que está num ponto bem crítico. Aí, a gente entra na grande promessa da IA, mas sem esquecer dos desafios que vêm junto. Vamos ver como esse futuro já está sendo construído e fechar com algumas perguntas que, sinceramente, vão ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Ok, vamos começar então. Para a gente poder conversar direito sobre tudo isso, a gente precisa falar a mesma língua, né? O que a gente quer dizer com aprendizagem, ensino e educação? Deixar isso bem claro desde o começo é fundamental para tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Primeiro de tudo, aprendizagem. E olha, aprender não é só decorar coisa para prova, né? É uma transformação de verdade. É sobre adquirir informação e, o mais importante, reter essa informação de um jeito que cause uma mudança real, uma mudança dentro da gente. É aquela alteração que permite que alguém não só saiba uma coisa nova, mas consiga fazer algo novo. Aí vem o ensino. O que é ensinar? É o processo de ajudar alguém a aprender. E essa palavra ajudar é a chave de tudo. Porque não é só cuspir informação, né? É facilitar aquela transformação interna que a gente acabou de falar. E claro, isso não acontece só na escola, acontece em todo lugar. E aí, para fechar esse trio, a gente tem a educação. A educação é o sistema que pega o ensino e a aprendizagem e coloca tudo numa caixinha mais estruturada, sabe? Com currículo, com certificado no final. É um modelo que, sem dúvida, foi super poderoso, abriu as portas do conhecimento para muita gente. Mas, hoje em dia, esse modelo está batendo no teto, tá mostrando suas limitações. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Vamos entender o porquê? Pronto. Com esses conceitos na mesa, o cenário fica bem mais claro, né? E a palavra que vem à mente é urgência. A gente precisa de mudança, porque os sistemas educacionais no mundo todo, eles estão sob uma pressão absurda, enfrentando uma combinação de desafios que está pedindo, está gritando por novas soluções. E para quem acha que isso é exagero, dá uma olhada nesses números. São os resultados do PISA de 2022, que olhou para 81 países. E, gente, o alarme não só soou, ele está ensurdecedor. A própria OCDE chamou a queda de sem precedentes. Pensa bem, 15 pontos a menos em matemática, 10 a menos em leitura. Em só 4 anos. Isso não é um soluço estatístico, gente. É um sinal de febre alta, um sintoma de um problema muito, muito profundo. E o problema não é só na qualidade do que se aprende, é na quantidade de gente para ensinar. A escala do desafio é gigantesca. Para a gente conseguir cumprir a meta de educação para todo mundo até 2030, a gente precisa de 44 milhões de novos professores. 44 milhões. É um número que a gente mal consegue imaginar. E o pior é que essa falta de professores é mais grave justamente onde a população escolar mais cresce e onde os recursos já são escassos. E todos esses problemas não acontecem isolados. Eles estão amarrados um no outro, formando uma verdadeira teia, um nó difícil de desatar. A falta de dinheiro piora a falta de professores. A perda de aprendizagem da pandemia é amplificada pelos problemas de saúde mental dos alunos. E por baixo de tudo isso, a desigualdade social só joga mais lenha na fogueira. É como se fosse uma tempestade perfeita, sabe? E é nesse cenário, com o sistema em crise, que a conversa sobre inteligência artificial começa a ganhar força, aparecendo como uma possível luz no fim do túnel. Ok, o cenário está pintado e ele não é dos mais bonitos.
A pergunta de US$ 1 milhão é, no meio dessa crise toda, como é que a inteligência artificial pode realmente ajudar? A gente está falando especialmente desses novos modelos de linguagem, que conseguem entender e gerar texto de um jeito que parece humano. A promessa é gigante, mudar o foco de só consumir informação passivamente para uma compreensão de verdade, ativa e profunda. Então, para a gente entender melhor, vamos dividir esse potencial todo em 5 grandes oportunidades. 5 jeitos que a IA pode virar o jogo na educação. Primeiro, finalmente usar em larga escala o que a ciência já descobriu sobre como a gente aprende. Segundo, a tal da personalização do ensino, que todo mundo fala há anos. Terceiro, fazer com que assuntos super complexos se tornem mais fáceis de entender. Quarto, quebrar barreiras, sejam de idioma ou físicas. E quinto, que a música para os ouvidos de qualquer professor será um verdadeiro braço direito para os educadores. Vamos começar pela primeira oportunidade, que é usar a ciência da aprendizagem a nosso favor. Olha, não é novidade para ninguém da área de educação que coisas como aprendizado ativo, prática com intenção, repetição espaçada, tudo isso funciona. A gente sabe disso há décadas. O grande problema sempre foi como fazer isso para uma turma de 30, 40 alunos ao mesmo tempo. Era quase impossível. Pois é, a IA pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Ela pode criar atividades interativas, sistemas de revisão inteligentes, tudo de forma automática e, o mais importante, adaptada para cada aluno. E isso nos joga direto na segunda grande oportunidade, a personalização. Pensa no nosso modelo de educação atual. Ele é quase industrial, né? Uma linha de montagem onde todo mundo recebe a mesma coisa no mesmo ritmo. É o famoso tamanho único, que na prática não serve direito para quase ninguém. A IA vem com uma promessa totalmente diferente. A de criar uma jornada de aprendizagem que é só sua, individualizada, que se adapta ao seu ritmo, ao que você já sabe, às suas dificuldades. Essa ideia não é nova, mas com a IA, talvez a gente finalmente consiga tirar ela do papel em grande escala. E para essa personalização funcionar de verdade, tem um conceito que é fundamental: a zona de desenvolvimento proximal. Sabe aquele ponto perfeito, onde o desafio não é tão fácil que fica chato, mas também não é tão difícil que dá vontade de desistir? Esse ponto mágico, esse desafio na medida certa, é a zona de desenvolvimento proximal. Manter o aluno ali é o segredo para o crescimento. E, vamos ser sinceros, para um professor com uma sala cheia, é quase impossível manter cada aluno nesse ponto o tempo todo. Mas para uma IA, isso é totalmente possível. Terceira oportunidade. A IA pode ser uma espécie de tradutora universal. E não só de idiomas, mas de complexidade. Imagina pegar aquele artigo científico super denso e pedir para a IA te explicar como se você tivesse 5 anos. Ou pegar um conceito de matemática todo abstrato e ver como ele se aplica no seu dia a dia. É isso que ela pode fazer. Isso, na prática, democratiza o conhecimento, tira ele da torre de marfim e torna acessível para muito mais gente. E essa ideia de remover barreiras vai ainda mais longe. Pensa num estudante que fala uma língua com poucos recursos educacionais. A IA pode traduzir uma biblioteca inteira para ele. Pensa em alguém com deficiência visual. A IA pode descrever imagens e gráficos. Ela pode pegar um texto chato e transformar num diálogo, um vídeo. As possibilidades são imensas. Isso não é só sobre ajudar quem já está na frente a ir mais longe. É principalmente sobre levantar o piso para todo mundo, garantindo que ninguém fique para trás. E chegamos na quinta oportunidade, que eu sei que todo professor vai gostar de ouvir. A IA como uma super assistente de ensino. Imagina automatizar toda aquela parte chata, papelada, planejamento de aula, criação de material. A IA pode fazer isso. E o que acontece? O professor ganha tempo. Tempo precioso para focar naquilo que máquina nenhuma vai substituir: a conexão humana, o olho no olho, o apoio individual. Então, a promessa é enorme, né? Aplicar a ciência, personalizar, remover barreiras, ajudar os professores. Parece bom demais para ser verdade. E é por isso que, para ter uma visão completa, a gente precisa virar a moeda e olhar para o outro lado. Ok, a gente já sonhou bastante com o potencial incrível da IA. Agora é hora de colocar os pés no chão. Uma boa dose de realismo. Porque junto com toda essa promessa, vem desafios bem cabeludos, que a gente precisa encarar de frente, com muita responsabilidade, para garantir que a tecnologia seja usada do jeito certo, de forma segura e ética. E assim como as oportunidades, a gente pode agrupar os desafios em 5 grandes áreas que precisam da nossa atenção. Primeiro, a precisão e a objetividade das informações. Segundo, a segurança de quem usa. Terceiro, um risco bem sutil, o de preguiça mental, de atrofiar o pensamento crítico. Quarto, o famoso problema da cola e da honestidade acadêmica. E quinto, o perigo de, em vez de diminuir, a IA aumentar ainda mais as desigualdades que já existem.
Vamos falar do primeiro desafio: precisão. Vocês já devem ter ouvido falar que os modelos de IA podem alucinar, né? É um nome até poético para um problema bem sério. A IA inventa coisas. Ela gera informações que parecem super corretas, bem escritas, mas que são pura mentira. É um processo parecido com o que acontece no nosso cérebro quando a gente preenche uma lacuna de memória com um detalhe que não aconteceu de verdade. Agora imagina isso no ambiente de sala de aula, onde a gente busca a verdade. O risco é gigantesco. Agora, vamos pular para o terceiro desafio, que é um dos que mais me preocupa. O risco da preguiça metacognitiva. É o seguinte: se a IA está sempre ali com a resposta prontinha na bandeja, qual o incentivo para o aluno quebrar a cabeça, pensar, lutar com o problema? Existe um risco real de os alunos simplesmente terceirizarem o pensamento para a máquina e isso atrofia a capacidade de aprender de verdade. A gente sabe pela ciência cognitiva que o aprendizado profundo vem do esforço, é o ralar que constrói as conexões no cérebro, e a gente não pode deixar que a IA elimine esse esforço produtivo. E isso nos traz para a pergunta que todo educador deveria estar se fazendo agora. A resposta para esse dilema não está na ferramenta, não está na IA, está em nós, em como a gente vai usar essa ferramenta. A pedagogia vem antes da tecnologia. O nosso papel como professores muda e se torna ainda mais crucial. A gente precisa desenhar atividades onde a IA seja um trampolim para a curiosidade, para a criatividade, e não um atalho que pula toda a parte do pensamento. Ela tem que ser um andaime, não uma muleta. Agora, sobre a cola. A gente tende a ver a cola como uma falha de caráter do aluno, né? Uma decisão ruim que precisa ser punida. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? A IA está forçando a gente a repensar o que e como a gente avalia. Talvez o problema não seja só o aluno, mas um sistema que valoriza respostas que uma máquina pode dar em segundos. A solução talvez não seja criar um policial de IA mais esperto, mas sim mudar o jogo. Focar em avaliações que meçam o que a IA não faz. Debate, colaboração, projetos criativos, pensamento crítico. É mudar o jogo e não só ficar vigiando os jogadores. E, por último, mas talvez o mais grave de todos, o desafio da equidade. Tem um risco muito real que estão chamando de o problema dos 5%. A ideia de que, no final das contas, quem mais vai se beneficiar da IA são aqueles 5% de alunos que já têm tudo: motivação, recursos, apoio em casa. E os outros 95%. O perigo é que a IA, em vez de fechar o abismo da desigualdade, acabe tornando ele ainda maior. Ok, a gente viu a promessa, viu os perigos. É um cenário complexo. Então, vamos sair um pouco da teoria e olhar para a prática. Como é que as empresas estão tentando transformar esses conceitos todos em ferramentas de verdade? A gente vai dar uma espiada em algumas iniciativas que estão tentando fazer isso do jeito certo, ou seja, colocando a pedagogia em primeiro lugar e trabalhando junto com a comunidade educacional. Um dos caminhos mais interessantes é tentar embutir a própria ciência da aprendizagem dentro dos modelos de IA. O objetivo aqui não é só ter uma IA inteligentona, mas uma IA que seja pedagogicamente inteligente. Ou seja, criar ferramentas que não te dão a resposta de mão beijada, mas que te guiam no processo de aprender, te fazem as perguntas certas. E isso já está virando realidade em algumas ferramentas. Por exemplo, uma função chamada Guided Learning, que em vez de dar a resposta, inicia um diálogo com o aluno como um tutor faria, para estimular o raciocínio. Outras ferramentas ajudam a conectar ideias de diferentes textos, a criar simulados personalizados ou até mesmo dar poder para os alunos criarem seus próprios aplicativos sem precisar programar. É sobre dar autonomia. Mas esse é o ponto mais importante de todos. A tecnologia sozinha não vai resolver nada. Para essa revolução dar certo, ela precisa ser uma parceria, uma conversa constante entre quem desenvolve a tecnologia, quem pesquisa a educação e, principalmente, quem está no chão da sala de aula todo dia. É um trabalho de equipe. Então, depois de ver as promessas, os desafios e algumas tentativas de solução, a gente chega num ponto em que as respostas acabam e as perguntas começam. É hora de olhar para o horizonte. E assim a gente chega na nossa última parte. E eu já adianto, aqui não tem resposta fácil. A gente está num ponto de virada. Então, em vez de dar conclusões, eu quero deixar perguntas. Perguntas grandes, profundas, que todos nós, educadores, pais, alunos, sociedade, precisamos carregar conosco, porque é a gente que vai moldar esse futuro da aprendizagem. A primeira pergunta mexe com a base de tudo. Se uma IA consegue escrever um código, analisar uma planilha ou redigir um texto em segundos, o que sobra para a gente?
O que vai ser realmente importante um ser humano aprender daqui para frente? Será que o foco vai sair de acumular conhecimento e ir para saber fazer as perguntas certas? Aprender a ser o maestro dessa orquestra, combinando a nossa criatividade com a força bruta da computação? A segunda pergunta vai direto no coração da nossa profissão, a profissão de educador. Se a IA consegue dar aula expositiva, corrigir a prova de múltipla escolha, qual vai ser o nosso papel? Talvez a gente saia de vez do papel de sábio no palco, o detentor do saber, para ser de fato o guia ao lado, um mentor, um provocador, um curador de experiências e, acima de tudo, aquele que constrói a relação, o vínculo que inspira. E essa aqui é sobre os limites da máquina. Um professor vê no olho do aluno que ele não dormiu bem, que brigou em casa, que está precisando de um empurrãozinho. A IA não tem essa sensibilidade, esse contexto humano. Então a pergunta não é homem ou máquina. A pergunta é como homem e máquina. Como a gente combina a eficiência da IA com a empatia, com a sabedoria que só nós humanos temos. E para a gente fechar, uma última pergunta que olha para o futuro com otimismo e com um senso de possibilidade. Porque, pensa bem, além de fazer melhor o que a gente já faz hoje, o que de totalmente novo a IA vai nos permitir criar? Que tipo de aprendizagem que a gente nem imagina hoje vai ser possível amanhã? Talvez a grande promessa da IA não seja só ajudar o aluno a passar em matemática. Talvez seja destravar o potencial humano de um jeito que a gente nunca viu, para que cada um possa alcançar coisas extraordinárias. E essa é a reflexão e o convite para a gente construir esse futuro. Juntos. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar